Nosso Paraná é gigante e tem tudo para crescer ainda mais. Força para avançar, ideias para inovar. Mas para seguir construindo um Paraná com tudo, é preciso fazê-lo com todos, porque é a voz de quem sonha, trabalha e constrói o presente que abre caminhos para o amanhã. Com transparência máxima, a Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para um progresso que transforma as cidades, que se importa em ouvir a população em sessões itinerantes e no orçamento participativo, que se une ao governo estadual para fazer o maior programa de abertura de creches da história e levar asfalto novo e vida nova a milhares de paranaenses, que respeita o dinheiro do povo, que devolveu quase R$1 bilhão ao Estado para juntos garantirem mais investimento aos municípios. Porque o nosso Estado não se divide, ele se soma para ser ainda mais forte por você e com você. Assembleia Legislativa do Paraná. Paraná com tudo e com todos. Olá, internautas, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do nosso podcast No Foco do Farol, aqui no canal do Gcast da Gazeta. Lembrando que esse espaço é uma parceria entre a Gazeta, então se você deseja ampliar aí as suas divulgações, aparecer aqui no nosso podcast e nos outros podcasts que nós temos aqui no nosso canal, entre em contato com o comercial. Você pode ser parceiro dos podcasts, da Folha Impressa, da Folha Online e no nosso site. E também nesta parceria está a empresa Farol 14 Consultoria, um hub de soluções com mais de 25 profissionais de diferentes áreas. Se você tem um problema na sua empresa e não está encontrando a solução, entre em contato com a Farol 14. Ela vai montar a equipe para você, vai desenvolver um projeto para resolver o seu problema com a melhor solução, com inovação, com tecnologia e com diferencial que só a Farol tem. Então, sejam bem-vindos a esse programa. Mais uma vez agradeço aí a presença de vocês e esse pouco tempo que vocês vão dedicar para ouvir mais uma vez um dos nossos convidados, que vamos falar aqui sobre gestão, vamos falar aqui sobre transição de carreira, né? A gente vem aí em alguns programas falando sobre a questão tecnológica, a importância do comportamento dentro disso. E quando a gente fala da transição de carreira, dessas questões, também é um elemento importante para a gente estar tratando e vendo. Porque quando eu falo gestão, inovação, empreendedorismo e cases de sucesso, que é o que o nosso programa busca trazer aqui, todos esses assuntos que a gente vem tratando como temas centrais, eles fazem parte. Então a gente quer dar oportunidade aí para você que está nos acompanhando nas redes sociais, aí ao vivo, online, enfim, né, o gravado, você pode estar acompanhando e tendo como possibilidade de usar esses exemplos para avançar a sua carreira no seu dia a dia. E no dia de hoje, a gente tem a grata satisfação aqui de receber a Ivonete Piccoli, advogada, empresária e empreendedora, obviamente, né? E atualmente consultora de bem-estar do Terra. Ivonete, muito obrigado pelo convite, por você estar aí dentro das correrias do dia a dia, podendo tirar uns minutinhos para vir conversar com nós aqui no nosso podcast e conseguir nos contribuir aí com nós e com o nosso ouvinte, o nosso internauta aí que está nos acompanhando. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco desse momento que a Ivonete está vivendo, mas também falar um pouquinho dessa história, dessa trajetória, da jornada que me trouxe até aqui. Com certeza. E história é uma das coisas que a gente mais gosta de iniciar o nosso programa, né? Eu sempre reforço para todos os entrevistados que você está aqui por alguns motivos e alguns acontecimentos, né? Que te levaram a construir toda uma base, um suporte para você poder evoluir, né? Então, quem é a Ivonete Piccoli? Uau! A Ivonete Piccoli é nascida em Cascavel, há 46 anos, filha do Lima e da Odete, esposa do Will, mãe da Isadora e do Aron, irmã de 12, somos, né, numa família de 13 filhos, advogada, empresária, empreendedora, tem um olhar voltado de amparo, de acolhida para mulheres. Muito do que eu fiz e do que eu atuei na vida me conectou com essa essência do ser mulher.
Então, hoje eu também me vejo como uma referência, como uma líder, mas por natureza. Não que eu tenha buscado ou almeje essa função, Aconteceu. essa missão. Quem convive comigo sabe que é algo que me acompanha, né? Desde a minha adolescência, como líder de turma, líder dos nossos encontros de jovens, enfim. Então, isso foi uma coisa que sempre esteve presente. Eu acredito que pelo meu perfil comportamental, pelo meu caráter, pela forma como eu gosto de tratar as coisas. E eu digo assim, o que me levou a escolher, inclusive, a minha profissão, eu tive clareza disso há pouco tempo atrás. Porque eu não tive uma referência, né, no contexto de buscar pela advocacia, eu não tive uma referência anterior na família ou nenhuma experiência que me falasse assim, eu quero ser advogada. Mas o senso de justiça sempre me acompanhou. E eu consegui ter clareza, consciência disso há pouco tempo atrás. Por que eu escolhi direito? E é sobre isso, é sobre buscar pelo aquilo que é correto, por aquilo que vai trazer a satisfação não só minha, mas das pessoas que me cercam, é pensar no coletivo. A Ivonete é chefe escoteira, o meu trabalho voluntário ele se dá nessa seara e eu também sirvo, né, a minha comunidade através da minha paróquia, da minha igreja. A Ivonete é cristã, obediente, temente a Deus. Bacana, bacana. E dentro desse período de formação, né, a gente sabe que recentemente você teve presente, né, aí no ambiente público, né, com cargos, enfim, e assumindo alguns posicionamentos, mas teve um antes, né? O que você entende dentro dessas suas reflexões que te levou a ser até estar nesse cargo aí por um período, né? Como você falou, existe toda uma história, um entendimento, uma formação de personalidade e possivelmente, com certeza, né, quase podemos dizer assim, essa formação de caráter e personalidade fez com que talvez uma pessoa que muitos não viam como a pessoa indicada acabou sendo unanimidade para estar lá. Se a gente fosse escolher alguns pontos que te levaram a ser indicada, o que você poderia apontar? A conexão com pessoas, então, o ambiente onde eu busquei me posicionar, estar, me relacionar, o trabalho, a minha formação, eu acredito que ela foi critérios analisados para a escolha e uma indicação de ocupar um cargo de relevância como é a de secretário, né, de um município no porte, inclusive, de Cascavel, quando a gente fala sobre desenvolvimento econômico. E eu diria assim, até pelo fato de compor uma equipe de um prefeito, né, exponencial no contexto de resultados, de modelo de gestão, e que eu acredito que deixou um legado muito grande para Cascavel. Sobretudo, eu acredito que também os lugares por onde eu passei. Então, ter passado por entidades como a SIC, SEBRAE, a MIC, pela referência da entidade a qual eu tenho o vínculo, que é a OAB. Então, tudo isso fez com que a Ivonete construísse uma história, uma experiência, adquirisse essas qualidades que a gente busca, né? Essas habilidades que a gente busca em um líder para ocupar um cargo como esse, onde a gestão ela envolve o contexto de se buscar por aquilo que se tem que cumprir num plano de governo, mas, sobretudo, também conectar pessoas, conseguir lidar com o interesse das partes e fazer essa junção em prol daquilo que o governo, né, quer entregar aos nossos empresários. E foi realmente um trabalho diferenciado e que possibilitou, né, eu digo assim, a conexão que gerou entre cada ente que atuou, cada pessoa que esteve conosco, cada conselho, comitê gestor, a dinâmica, a forma como se deu, eu acredito que foram esses fatores. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tomei posse no dia 9 de fevereiro de 2021, na minha fala eu fazia o agradecimento em especial ao meu partido, porque foi uma indicação, né, partidária, ao vínculo, inclusive, direto que eu possuía e possuo até hoje com o nosso deputado, com o Frangão, e de toda sorte o fato de que realmente ter a formação
como Empreteca, no Sebrae, ter a vivência do ambiente empresarial da SIC, com a MIC também. Então, tudo isso foi fatores determinantes para o modelo que a Ivonete optou em desempenhar enquanto secretária de Desenvolvimento Econômico do município de Cascavel. Bacana, muito, muito bem. Dentro desse processo, né, e eu sempre comento que tem muitos aí que nos acompanham, alguns me conhecem como professor, mas outros me conhecem como conferencista, como coordenador de revisão de plano diretor, enfim. Aqui no oeste, né, do Paraná, a gente tem vários municípios que a gente vem fazendo esse trabalho. E falando com uma pessoa que foi secretária de desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo entendendo que o desenvolvimento ele é um elemento importante. Quando a gente fala em desenvolvimento, nós temos que falar de desenvolvimento econômico, social, questão ambiental, enfim, né? Como que você vê o planejamento, né? Como que você vê a evolução do entendimento no ambiente público da necessidade de se planejar, né? Porque existe muito aquela fala assim, no ambiente público se faz tudo do jeito que se quer, não tem regra, não tem planejamento, né? Mas aí quando a gente vai analisar friamente o que as pessoas que estão dentro do poder público fazem, elas fazem o que a lei permite, né? Não é o que elas querem, senão é improbidade administrativa, né? E se você não tem lá numa LDO, numa LOA previsto algumas ações, você não pode fazer, né? E aí a população não sabe disso. E aí começa, não faz porque não quer, não faz porque não gosta de mim, etc. Você acha que essa visão ela vem mudando, né? Que a necessidade de se planejar a longo prazo, embora as ferramentas existem. A gente sabe que tem o plano de ação e investimento, tem o PPA, tem a LDO e LOA, sem contar o plano diretor que é para 10 anos, né? Essa visão dentro do ambiente público, ela vem mudando, ela já é mudança ou ela ainda precisa de muita coisa? E como fazer com que a sociedade entenda que existe um planejamento e que tem que ser obedecido? Sim, então assim, o quanto é importante, e eu acredito que se tivesse que identificar um gargalo nesse processo todo, seria a relevância da comunicação. Né? O nosso cidadão, a nossa população, ela deve ser continuamente orientada, esclarecida. Por mais que nós tenhamos Secretaria de Comunicação ainda, e por mais que hoje as coisas aconteçam e tudo flua muito rápido através dos mecanismos, pelas redes sociais, pelas mídias, a informação na essência daquilo que precisa chegar ao nosso cidadão ainda não chega. Então eu identificaria isso como um gargalo e algo a ser de fato investido de maneira significativa. Investir tempo, recurso, para que a nossa população ela seja informada da maneira correta. A respeito da estrutura hoje de um planejamento, quando a gente já fala assim, num plano de governo, numa proposta, quando alguém se lança, inclusive, né, como gestor de uma cidade, ele já tem que trazer isso como uma opção, o ideal, né, aquilo que se cria expectativa. As pessoas devem escolher o seu gestor, inclusive com base naquilo que são as propostas que vão ser aplicadas nos próximos 4 anos de uma gestão. A lei hoje não é nem convida, ela nos obriga a você pensar e planejar. A nova lei de licitações hoje, né, o plano de contratação, tudo isso traz de maneira muito funcional. É para ter praticidade, é para funcionar, é para fomentar a economia. Então, eu vejo assim, que vai levar ainda um tempo até que as coisas, né, fiquem bem estruturadas. Eu costumo muito dizer assim, que as pessoas, assim como acontecem nos condomínios, todo condômino devia ser síndico um dia. É verdade. Porque eles iam começar a respeitar o síndico, eles iam começar a entender o administrador de uma forma diferente. Eu vou te dizer uma coisa, José, né? Eu vou te dizer uma coisa, assim, ó, eu fui muito agraciada por Deus, porque eu estive numa secretaria onde os servidores públicos vestiam a camisa.
Eles eram, e são ainda, né? Porque muitos deles ainda estão lá. São comprometidos, desempenham suas funções. Eu não tive dificuldade nenhuma em poder aprender como se fazia as coisas, porque eles estavam dispostos a compartilhar desse conhecimento. Uma das coisas que acontece muito na gestão pública, e é um processo, é uma ruptura. Quando troca a gestão, muda, tem adaptações. Então, muito se perde em meio a tudo isso. E por isso se torna, às vezes, até mais moroso ou algumas coisas não se concretizam. Mas, na essência, a gente encontra muitas pessoas boas, de caráter e, assim, com um desempenho nas suas funções que, em alguns casos, não são reconhecidos. Verdade. Então, se você me perguntar, a minha visão, eu acredito que isso também foi um dos fatores determinantes para que a Ivonete não só fosse nomeada secretária, mas se mantivesse como secretária, é porque eu trouxe para o meio público boas práticas da iniciativa privada. Entre elas, seguir o planejamento estratégico, definir plano de ação, conseguir ter essa visão do que a lei nos possibilita e nos permite fazer. A formação também me deu essa condição de analisar documentos, tomar decisões pautada naquilo que eu trazia segurança, não só para mim, mas para a minha equipe naquela ocasião. Então, eu penso que hoje um gestor público que pensa em administrar, seja uma cidade, uma empresa, a sua própria família, que não tenha um planejamento, não vai chegar, porque não vai saber nem aonde quer chegar. Sim. Barco que não tem vela bem boa, qualquer vento serve, porque qualquer direção ele serve também. Então, assim, tá fadado a falhar, né? Ou colher alguns frutos, mas sendo que os resultados poderiam ser resultados bem melhores. Então, hoje eu não vejo uma viabilidade de você administrar, seja de maneira pública ou privada, sem ter um planejamento bem estruturado, para que se obtenha resultados efetivos e sustentáveis. Acredito que a sustentabilidade de um organismo, de um ecossistema, ela se dá através das boas práticas da administração, seja ela pública ou não. Com certeza, com certeza. Bom, e aí veio a transição, chegou um ciclo, né? E aí, se você quiser, enfim, contar como foi essa chegada, né? Enfim, eu sei que você tem uma história bacana, né? Mas eu sei que é sua. E como foi essa preparação? Porque da mesma forma que talvez você planejou chegar no ambiente público, uma das coisas certas que se tem quando você tem cargo de confiança é que você tem um momento de sair. Pode ser ao final da gestão ou pode ser antes do final da gestão. Vai muito da gestão de equipe, se você tem equipe tranquila, né? Mas aí terminou esse período, né? Como foi esse processo? Você também fez um planejamento da mesma forma que você imaginou a possibilidade de entrada ou, enfim, você esperou acontecer para daí iniciar um processo após? Olha, eu digo assim que foi um impacto considerável. Eu acredito que é a primeira vez, inclusive, que eu gravo, e vou deixar isso marcado aqui, embora em mim isso já está muito, né? Eu já busquei compreender, está muito claro para mim, mas eu vou deixar aqui essas palavras porque eventualmente elas possam, né, vir a chegar a alguém que possa fazer uso delas. Quando eu aceitei o convite para ser secretária, não foi algo que eu desejei, que eu sonhei, que eu almejei, mas é algo que eu sentia antes mesmo de acontecer, que teria, né, essa condição de um vínculo com o município de Cascavel. Há quem não acredite, mas eu trago comigo essas ferramentas. Eu me recordo, isso deve ter ocorrido em cerca de uns 10 anos atrás. Eu um dia vi um brasão da nossa prefeitura, do nosso município, numa revista. E eu tenho o quadro dos sonhos, eu tenho o quadro da visão. E eu me senti magnetizada pelaquela imagem. E eu recortei ela e coloquei no meu quadro sem fazer a mínima ideia do que aquilo significava para mim. E 5 anos depois, aproximadamente, eu recebi o convite para ser secretária. E eu vivi esses anos que eu estive à frente da secretaria da melhor maneira que eu pude viver, as pessoas que eu conheci. E acabou surgindo algo que, assim, eu precisei, inclusive, trabalhar comigo a ideia de aceitar estar candidata a vereadora do nosso município. Não era algo que eu tinha planejado, que eu tinha como projeto de vida. Mas em meio ao ambiente em que eu estava, pelas habilidades, pelas competências, o nome da Ivonete surgiu. E eu aceitei.
Eu aceitei de bom grado, mas levou um processo para que esse momento acontecesse. A experiência foi muito válida. Eu já consegui agradecer a Deus por não ter sido eleita. Eu posso dizer que a última vez que eu perdi, eu ganhei. Porque eu entendi que não era o meu tempo, não era o meu momento, é o momento de Deus. Porque quando eu aceitei esse convite, eu o aceitei como um chamado. Uhum. E o que pesou para mim foi a segunda-feira, depois das eleições. Foi ter percebido que a Ivonete, que fala tanto de planejamento, que é importante ter, não sabia exatamente para onde ela queria seguir, qual era o rumo que ela queria, se ela ia retomar a atividade como advogada, o que ela iria fazer. E ali foi um processo de dor, de compreensão, de escolhas. E assim, eu não me arrependo de nenhuma das escolhas que eu tomei, nenhuma das decisões. E elas me acarretam algumas situações até hoje e vão acarretar para o resto da vida. E eu preciso ser grata por isso, porque em toda a caminhada que eu tenho feito, o que eu busco é tirar aprendizado. E aí foi um momento que oportunidades vieram, convites vieram, propostas vieram, né? E eu parei para analisar cada uma delas. Então, assim, o que eu entendi? Primeiro, como eu disse antes, o planejamento é importantíssimo. Ainda que a Ivonete tivesse aceito ser candidata, ter um planejamento, mesmo na condição de estando eleita ou não eleita. Sim, seriam 2 planejamentos. Exatamente, e eu havia feito apenas um. E eu vou te dizer assim, ó, hoje a política na minha vida, ela é uma opção, uma contribuição social, é algo que ainda me faz e me convida a estar em meio a tudo isso, porque é algo que eu gosto, vejo a relevância que tem a política, e eu sinto muito para as pessoas que não a consideram assim, mas economicamente não é uma atividade que a Ivonete quer depender. Uhum. Então eu não quero depender financeiramente, eu não quero que a minha vida profissional dependa da política. Eu quero ter uma vida tão bem estruturada a ponto de que se a política me chamar novamente, eis-me aqui. Eu estarei à disposição, assim como o meu nome continua à disposição do meu partido. Então, e você veja, para um processo como esse, onde nós vivenciamos muitas coisas, onde pessoas te davam tapinha nas costas e hoje pedem para que você seja excluído de alguns ambientes, é o processo que a política nos convida a viver. Sim. Então, e tá tudo bem. Assim, quando eu falo que tá tudo bem, não quer dizer que não haja a indignação, em alguns momentos o inconformismo em relação a algumas coisas. Mas fato é que a política é assim. E o que vai fazer a política mudar, sinceramente, eu acredito que as pessoas que estarão lá, as pessoas que virem a ser eleitas, honrar cada um que o nosso povo escolheu é uma coisa primordial. Se você me perguntar, eu honro cada uma das pessoas que estão eleitas, independente se elas me agradam ou não. Elas são hoje quem nos representam. Exatamente, quem está representando a população e você. Né? E sem sombra de dúvidas, agora falando do nosso município, eu torço mesmo que a gestão consiga dar continuidade a um trabalho lindo que foi feito pelo nosso prefeito, pelo Paranhos, que o nosso prefeito Renato Silva tenha muito êxito, que o Mecabô também siga nesse mesmo ritmo que ele tem feito, e pelo que eu tenho acompanhado, eles estão buscando realmente fazer o melhor por nós, e assim eu acredito que deva seguir. O que eu ainda sinto é o fato de que poucas mulheres conseguem de fato ocupar esse espaço. Estou feliz por aquelas que ocupam cadeiras que merecem serem ocupadas, a exemplo da nossa secretária do Meio Ambiente, a Beatriz, assim como a nossa secretária, a Margarida, que está hoje, inclusive, na pasta de desenvolvimento econômico, e que aqui eu cito, mas tantas outras que, se não estiver, mas virem a estar, elas devem, de fato, serem honradas, assim como eu me senti. Bacana, muito bacana. Bom, e aí veio a transição, você saiu do ambiente, né? E aí você começa 2 projetos, né? Um projeto mais vinculado à questão realmente social, que você já comentou, e um projeto realmente de um novo negócio, né? Como que foi esse ambiente? Como que você se estruturou? Porque aí realmente a transição da carreira, ela aconteceu, né?
Então, conta para nós um pouquinho desses novos projetos e como que você se organizou para estar ambientando os dois. Então, assim, a minha caminhada me possibilitou me conectar com muitas mulheres e o quanto é importante nós nos apoiarmos em meio a tantos desafios. E foi onde nós nos vimos necessárias umas na vida das outras. Hoje nós temos trabalhado em prol da criação de uma cooperativa no nosso município. E num primeiro momento, quando esse projeto veio, me trouxe um certo, assim, uma certa preocupação, um certo receio. E aí, de repente, quando eu vi tudo fluiu, as mulheres e as líderes foram chegando e foram se posicionando. Então, assim, é um projeto que ele está incubado e eu acredito que dentro em logo a gente vai conseguir visualizar melhor ele funcionando. A missão dele é muito clara, é desenvolver pessoal e profissionalmente as nossas cooperadas, de tal modo que elas consigam ter esse desenvolvimento no cunho econômico, cultural, de maneira sustentável. Então, nós vamos ter uma força, um apoio, onde mulheres, independente delas já estarem na condição de serem empreendedoras ou não, elas terão esse suporte, elas conseguirão encontrar um ambiente onde haverá essa acolhida. Então, esse é um dos projetos que a Ivonete hoje está inserida e dividindo tempo, força e energia. E o outro é aquilo que eu consegui identificar. Eu gosto muito de pessoas, esse contato, o fato de buscar desenvolver quem está próximo, me fez ter a percepção de que hoje o nosso mercado, o nosso cenário atual nos traz essa necessidade a ponto da própria legislação buscar que as nossas, né, a NR1, ela traz o contexto do ambiente, da qualidade, do bem-estar dos colaboradores. Então, assim, o bem-estar hoje, ele deve ser uma condicionante nas relações que nós temos. E foi aonde eu vi a oportunidade, ao receber o convite para ser uma líder dentro dessa empresa norte-americana, que hoje abre mercado em mais de 100 países, entre eles o Brasil, com um investimento de mais de 50 milhões, onde eu vejo líderes hoje já tendo faturamentos aí expressivos, né? Eu falei, opa, calma aí. Nem mesmo a política pode me ofertar algo nesse sentido, onde eu possa construir com retidão, sem ter que ficar pisando em meio... Exatamente, não é um ambiente assim que me traz prosperidade, segurança, que eu posso ajudar as pessoas nas condições de saúde emocional, mas sobretudo financeira. Então, hoje o que a Ivonete espera? Que as pessoas possam olhar para mim e falar, cara, eu quero estar conectado com essa mulher porque o que essa mulher toca prospera. Eu quero estar na equipe dessa mulher porque o que essa mulher hoje contribui para que nós possamos se desenvolver enquanto empreendedoras, eu consigo fazer. Eu quero ser essa referência, essa luz, esse sal para trazer um tempero naquele ambiente onde está difícil enfrentar, mas com a ajuda vai se tornar mais leve de passar por qualquer dificuldade que seja. Bacana. Vamos dividir, então, agora a nossa conversa em duas partes, né? A primeira, essa questão de uma cooperativa para auxiliar mulheres, né? Nos seus desenvolvimentos. Entendendo, pelo que eu percebo, trabalhar o comportamento dessas mulheres, né? E principalmente o seu desenvolvimento como empreendedora, podendo ser uma empreendedora do próprio negócio ou colaborando com o comportamento empreendedor em negócios de alguém, né? Porque sempre comento que o empreendedorismo ele é um comportamento, né? A partir disso você decide o que você vai fazer. Se você vai criar a sua estrutura, você vai entrar no negócio de alguém, né? Tanto é que nem todo empresário é um empreendedor. Exatamente. Porque o empreendedorismo ele está pautado em comportamentos empreendedores. É a forma como eu faço a gestão do meu empreendimento. Exato, né? Então, pelo que eu entendi, essa cooperativa auxilia nessas duas questões. É óbvio que busca-se sim, acaba tendo um foco maior nas pessoas que queiram ter o seu negócio e desenvolver isso, né? Qual que é o objetivo? Como que tá isso hoje? Como que cresceu? Quais os próximos passos? Então, assim, a origem se deu a partir da conexão que houve no processo das eleições, né? Pré-campanha, campanha. Eu fui me conectando com muitas mulheres, muitas líderes, e
nós em comum percebemos o quanto é importante a gente trabalhar em meio a criar uma ambiência onde nós podemos partilhar daquilo que nos fortalece, mas partilhar dos desafios que nós também enfrentamos, enquanto mulher. E foi um compromisso que eu pude assumir com outras mulheres que me acompanharam, a exemplo da Giza, né, que é uma referência hoje dentro da nossa cooperativa, e a gente falava para as pessoas, nós vamos criar esse grupo do WhatsApp, mas quando passar a campanha, independente do resultado, porque foi algo que eu comprometi, foi a minha palavra, independente se eu for eleito ou não, nós vamos fazer algo. E o nome surgiu por conta, né, de uma referência que nós tivemos com a doutora Mônica Molin, que hoje também é uma referência no que diz respeito a apoio a mulheres, né, através do Renascer Mulher. E a gente se deparou numa conversa onde a gente entendeu assim, cara, nós somos necessárias uma na vida das outras. E elas falaram, Ivonete, você é necessária na política. Ah, Giza, você é necessária. E assim foi. Cada uma é necessária no ambiente em que ela está. E trazer essa consciência. Então, hoje, a nossa cooperativa, ela já tem planejamento estratégico, ela já tem plano de ação. Nós já estamos analisando os documentos necessários para ela cumprir, né, todos os requisitos legais para efetivamente a gente fazer a assembleia e fazer a fundação dessa cooperativa. E eu trago como referência Cascavel sendo um ambiente, né, a nossa região, o oeste do Paraná, ele é muito próspero, ele é muito fértil para isso, porque a gente tem importantes cooperativas Sim. né, na nossa região. Eu falei, por que não? Esse modelo já deu certo. Nós somos uma região que o nosso ecossistema, ele está muito voltado para a vertente do associativismo e do cooperativismo. Então, eu tenho para mim que esse projeto é um projeto que vai poder deixar um legado, não a Ivonete, não, as mulheres que se envolverem e de fato fizerem a diferença em prol desse desenvolvimento, seja pessoal, seja econômico, seja cultural. Ele só precisa ser sustentável. Perfeito. E ela visa apoiar, né, os produtos, os serviços das suas cooperadas, fazendo um processo de divulgação para o mercado, mais ou menos então, isso? assim, não só a divulgação, mas desde o momento da mulher que ela deseja fazer algo e não sabe nem por onde começar. Tem mulheres que, inclusive, ela quer estar em ambientes em meio a outras mulheres, mas não quer dizer que necessariamente ela queira empreender. Sim. Mas ela quer poder se desenvolver, ela quer poder entender melhor da vida, ela quer poder compreender que a saúde dela vai refletir de maneira positiva para a família, para a sociedade, para os ambientes. Então, assim, a cooperativa, ela vai acolher mulheres. Eu acredito que esse é o único critério em comum. Certo. Né? No mais, esses outros elementos, eles virão numa condicionante de que a gente vai ter cursos, nós vamos ter então essa capacitação toda, né, que a gente precisa ofertar e a gente deve buscar pelo conhecimento. Nós vamos ter eventos, nós vamos ter, eu diria, feiras, a gente vai promover a economia, nós vamos nos fazer presente. Um exemplo, daqui uns dias nós vamos ter a caminhada contra a pedofilia, né? Salvo engano, dia 16 ou dia 17 agora de maio. A ideia de que nós, enquanto entidade, enquanto grupo de mulheres, de líderes, nós possamos estar lá para ser apoio para isso, né? Para essa causa. E assim como já tivemos em outros momentos. Então, é unir certo. hoje para que a gente se sinta parte de algo que não nos diminua. Né? Eu acredito que é isso. A mulher, ela precisa ser valorizada, ela precisa conquistar mais espaço. Bacana. Muito bem. E esse outro projeto que você comentou, né, agora estruturado com você já entrando no mercado, né? Como que foi isso, o que é isso, né? Enfim, conta para nós esse segundo projeto, que aí é um projeto seu, de planejamento seu, aí junto, né, com os seus pares, né? Mas que é o teu novo projeto de negócio agora, Sim, né? Esse é o olhar, o viés daquilo que eu acredito que vai ser a receita, vai ser a renda, é aquilo que vai possibilitar, Ivonete, amanhã ou depois, quem sabe, diante de um convite, de vir ser candidata novamente, posso olhar
e dizer, ok, hoje eu tenho uma estrutura, hoje eu consigo saber que se eventualmente não for eleita, na segunda-feira eu tenho para onde voltar, tudo certo. eu posso tocar, eu posso seguir, porque não vai parar. Então essa é a parte incrível do que hoje esse modelo de negócio me convida a viver, que é a partir da Doterra. Então a Doterra é uma empresa norte-americana, ela vem num modelo de negócio que é um negócio do século XXI, que é o marketing multinível, é o marketing de rede, é onde você estrutura equipes e lidera pessoas, forma pessoas, desenvolve pessoas para que elas possam efetivamente obter uma renda que promova o sustento da sua família. E aonde isso surgiu? Foi durante a campanha, então você está vendo que tudo converge, era para ser assim, né? Até porque, eventualmente, se a Ivonete estivesse eleita hoje, ocupando uma das 21 cadeiras como vereadora, eu não teria olhado para essa oportunidade, né? Ou eu não teria toda a energia e tempo para fazer o que eu tenho feito, porque hoje eu viajo vários municípios, já tenho projeção para ir para outros estados, por quê? Porque, assim, de fato é uma oportunidade. É uma oportunidade da pessoa desenvolver um empreendimento com baixo risco, né, de investimento e que ela consiga ter aí uma visibilidade numa estrutura de um planejamento, ela obter uma renda razoável aí para ela pensar, inclusive, em não ter outra atividade a não ser essa. No meu caso hoje, se você me perguntar, eu já posso dizer que esse posicionamento eu adotei. Eu sou Doterra, faço Doterra, tenho me inspirado em líderes hoje nessa empresa que tem 7 anos, vai fazer 7 anos no Brasil, né? Então está apenas começando, uma taxa de retenção de produto de 65%. Você imagina como estaria o candidato que fosse eleito, desempenhasse o seu papel e conseguisse garantir nas próximas eleições 65% dos votos. Doterra nos garante isso. Né, o tratamento, enfim, a qualidade dos produtos. Então, isso fez com que eu entendesse, eu encontrei a minha tribo, eu diria assim. Eu encontrei uma forma de fazer algo que me permita prosperar, que me permita ajudar pessoas para que sigam pelo mesmo caminho e dando a oportunidade de qualidade de vida e de saúde, porque é isso que os produtos da Doterra fazem. Então, assim, quando não tem solução, solucionado está. Porque a partir do que a Doterra hoje nos oferta, na qualidade desses protocolos, eles contribuem inclusive para pessoas com doença autoimune. Essa experiência que a Ivonete tem tido. Né? Nós temos hoje pessoas que passam por tratamento de doenças como câncer. Nós temos, eu acompanho, né, uma pessoa que ela passou pelo aneurisma e hoje ela faz ali uma complementação do tratamento dela é fazer uso de óleos essenciais Doterra. E aí você fala assim, mas por que Doterra? Por que você frisa isso? Porque não é qualquer produto. A Doterra hoje é o único produto no mercado com uma certificação de pureza, testado e certificado. Eles são óleos que podem ser ingeridos, né? Cada um tem as suas especificações. Eu costumo dizer que assim, você vai me dizer o problema e eu vou te dizer qual é o óleo que vai solucionar. Então, esse conhecimento agregado que eu venho obtendo vai me possibilitar viver uma experiência que até então eu não havia tido a visão. E eu consegui ter essa visão porque durante o período de campanha eu conheci uma líder que é uma referência hoje, né, nacional dentro da Doterra. Ela é daqui, da nossa região, que é a Luana Raspini. E a partir do convite dela, foi algo que, inclusive eu vou te dizer, ela foi insistente. Eu diria assim, chata. Porque eu cheguei a dizer, não, eu não vou fazer esse negócio, eu não vou ficar vendendo olhinho. Eu não me identifico com isso. E hoje eu entendo que existem pessoas que vendem óleo e têm o seu sustento e está tudo bem. E tem líderes que ajudam pessoas a vender óleo, a cuidar de outras pessoas. E esses líderes têm um faturamento que eu almejo ter. E é isso que me fez hoje decidir, diante de outros convites que eu recebi, poder empreender e ajudar pessoas a aprenderem a empreender. Bacana. Bom, dentro desse novo projeto, então, veja, você está em ambiente que teoricamente não é público, você hoje voltou para um ambiente privado,
mas mesmo assim você continua fazendo coisas para a sociedade, né? Então você comentou aqui, já identificamos, você está num movimento de mulheres, né? Além disso, você está num movimento do escoteiro, né? Que você também citou. E aí, falando em carreira, em empreendedorismo, em negócios, isso é importante? Faz sentido, ao mesmo tempo de eu ter o meu negócio, eu também me dedicar para contribuições e ações à sociedade? Por que você entende que isso é importante e o que te traz de bem como empreendedora? Uma empreendedora agora, iniciante no novo mercado, mas você ainda mantém essa característica que veio antes do ambiente público, durante o período público e depois do ambiente público Tá você presente. tá presente, né? Eu tô percebendo que você tem uma característica aí, que você tem um entendimento que isso te ajuda bastante. Conte mais para nós sobre isso. Então, assim, ó, na Roda da Vida, que é uma ferramenta que tem de desenvolvimento humano e profissional, um dos quadrantes dela é contribuição social. Tem uma frase que ela é mais ou menos assim: se você se você não serve, né? Eu vivo para servir. Se você não serve, você não serve para viver. É mais alguma coisa mais ou menos assim. Eu vejo que o servir é algo inerente a nós, seres humanos. Ele é um dos princípios cristãos, inclusive, que a gente deve buscar cumprir com ele. Então, quando eu me vejo em meio ao escoteiro, eu estou ali servindo a minha comunidade, ajudando na formação de novos cidadãos, através de crianças, adolescentes, inclusive dos adultos que ali estão. Quando eu me vejo em meio ao meu partido, porque eu tenho essa atuação, essa liderança, eu sou uma pessoa politicamente exposta, né? Assim que as entidades financeiras gostam de fazer menção a nós. Eu me vejo ali contribuindo, porque pode ser que não seja a Ivonete amanhã ou depois eleita, mas se for alguma mulher que viu que mulheres como eu tiveram coragem, tiveram posicionamento e foram em busca disso, eu vou me dar por satisfeita. A própria cooperativa, né, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, ela me possibilitou, ao lado de vários profissionais, trabalhar com um grupo grande de mulheres que visavam empreender, que foi o Mulher Empreenda Mais. E ali eu entendi que nós, mulheres, de um modo geral, a gente não encontra esse apoio em qualquer lugar. Hoje já é mais comum você ver vários grupos de mulheres se reunindo, fazendo eventos, workshops, encontros, enfim. Mas isso não é uma realidade para todas. Então, a cooperativa, ela vai conseguir alcançar toda e qualquer mulher que deseja estar conosco, independente do nível, né, intelectual, formação, do tamanho do empreendimento que ela tem. Hoje, para eu me associar a uma determinada entidade, se eu não tiver um CNPJ, eu não posso estar. Perfeito. E aí é onde fica esse trabalho de projeção de uma mulher que está na informalidade, mas que tem muito potencial de amanhã ou depois se formalizar. Então, aonde que ela encontra esse ambiente para ela poder se desenvolver? Ela não encontra. Quer dizer, ela não encontrava, porque agora ela vai encontrar. Bacana. Então, eu vejo isso como algo muito importante a ser despertado, inclusive, em mais pessoas, que é esse sentimento do servir ao próximo. Essa contribuição social que nós precisamos fazer, ela vai tornar o nosso mundo melhor. Bacana. Então, dentro disso, eu também entendo que todo ambiente ele precisa ter pessoas que contribuem, né? E às vezes o pessoal chama a gente meio de romântico, né? Mas eu, no mundo dos negócios, entendo sempre que se você chega num ambiente, você contribui para aquele ambiente melhora, ele cresce, você também vai crescer, né? E tudo é feito por network, né? Então, se você está contribuindo lá voluntariamente, de repente lá voluntariamente você vai encontrar uma pessoa que vai
te auxiliar no teu negócio ou ajudar de alguma forma. Então, eu entendo que o mundo do empreendedorismo ele não é feito só de fazer negócios financeiros, né? Mas os negócios com relações. E vejo que um viés muito forte também dentro da tua característica é trabalhar com pessoas, né? Então, quando você fala que você está trabalhando com escoteiro, você está gestando pessoas. Quando você entrou numa secretaria de planejamento, você gestou pessoas. Na cooperativa, você está gestando pessoas. No seu negócio, ele depende de gestão de pessoas. É o cuidado direto né? das pessoas. Então, traz para nós, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Qual é a cereja do bolo? Qual é a chave do sucesso quando o meu negócio precisa intuitivamente, necessariamente ter gestão de pessoas, senão ele não funciona? Qual é o conselho que tu daria para essas pessoas que precisam disso, mas talvez estão com dúvida, ou será que estão fazendo certo, enfim, né? Qual é o método? Qual é o conselho? Eu acredito que quando nós fazemos algo, nós temos que ter essa clareza. Até um dia eu ouvi a respeito disso. Eu sempre acreditei que o propósito ele tinha a ver comigo, né? É o meu propósito. E eu me recordo de ter escutado a palestra da Shirley Benetti, que é para mim uma profissional e uma referência, e ela trazia uma fala que conecta muito. Aquilo que eu faço está atrelado. Se é propósito, é porque eu tenho a ver com outra pessoa. É aquilo que eu consigo entregar, é aquilo que eu consigo. As nossas vidas, ela é relacional. Então, a nossa vivência, ela tem a ver com as nossas relações, as pessoas com quem a gente convive. E eu acredito que a melhor forma, se eu pudesse dar um conselho a respeito disso, seria aquilo que é mandamento. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, e como que eu aprendi a amar a Ivonete? Conhecendo quem era a Ivonete, respeitando os meus limites, compreendendo as minhas travas, os meus medos, entendendo aonde eu vou conseguir nutrir a minha força. Então, amor próprio. E aí, se você for riscando, você vai resumir em uma única palavra: amor. Né? O amor se fez carne. O amor é verbo. E aí eu vejo a base de tudo na minha vida, que é Jesus. Então, assim, é o mover de Deus. Se você estiver fazendo aquilo que te traz paz para o teu coração, é porque é o agir dele. Tudo contribui para o bem daquele que crê. Então, eu acredito que não tenha outro conselho a ser dado, senão silencie que você consegue ouvir a voz dele. Bacana. E aí você tem as direções e as ações para você conseguir aplicar aí nos seus ambientes, né? Muito bacana. Ivonete, nós estamos aí finalizando o nosso bate-papo, né? Infelizmente passou muito rápido, né? Não deu... Aí teríamos mais assuntos, mas acho que assim, você conseguiu trazer para nós aqui a essência do comportamento, né? Que uma pessoa precisa ter quando ela vive num ambiente de transição, né? E principalmente em ambientes que a todo momento existem mobilidade, né? Você passou por ambientes que cada pouco tem uma mudança, né? E veja a serenidade, né? E talvez esse internalizar, refletir para daí agir, né? Então acho que esse é um dos recados que, ao meu ver, ficou muito claro na sua fala e que o nosso internauta, o nosso espectador, ele também tenha trazido para isso, né? Então, para a gente ir finalizando, eu gostaria assim que para as mulheres, né, já que você tem esse viés, mas também para os empreendedores, as pessoas que estão num momento de transição, num momento de, cara, eu preciso fazer algo diferente. Dê um recado para esse pessoal. Olha que interessante, eu vou fazer pelo menos um parêntese. Essa empresa que hoje eu escolhi para mim, né, a Doterra, ela tem um volume considerável. 80% das pessoas que fazem Doterra são mulheres. Mas olha que curioso. O maior volume financeiro é feito pelos homens. 80-20, regra de Pareto. Exatamente, eu vou te dizer, os maiores cheques da Doterra estão sendo pagos para homens.
E é por isso que eu imagino que a gente precisa nos preparar melhor para alcançar esse, né, esse diferencial também. Em relação a esse momento que você traz sobre a serenidade, sobre... A gente vai sentir medo. É inerente, o medo faz parte de nós. E nós não vamos conseguir neutralizar ele, né? Se a gente não se posicionar antes de qualquer outra coisa. É tomar a decisão. A partir do momento que nós tomamos a decisão, o medo passa a ser neutralizado. Acabar jamais, ele sempre vai estar ali. Né? Por isso, 365 vezes essa palavra se repete na Bíblia. Não temas. Bacana. Ivonete, a gente sempre termina o nosso programa com bate-bola, né? Com algumas palavrinhas para a gente encerrar e entender, né? Aí algumas observações do nosso entrevistado. Então, rapidamente, né? Eu vou falar uma palavra e você fala aquilo que você... Que vem no coração. Que vem no coração. Eita. Isso mesmo. Toma uma aguinha para... Ivonete, um comportamento necessário. Honestidade. Diz para nós, né, aí para quem está nos ouvindo, uma recomendação de leitura. Pode ser um livro, pode ser um autor, pode ser também um vídeo, enfim. O que você recomenda? Tem alguma recomendação? A Bíblia. Eu posso recomendar aquilo que eu faço. Para quem está querendo empreender e quer te usar como espelho? 45 99974 7852. Não, brincadeira. Eu acredito que seja... Observe. Antes de qualquer decisão, observe, para que a escolha seja de fato a escolha certa. Bacana. E um recado, né, para quem deseja transitar a carreira, mas está com medo de tomar decisão. Muito bem, então já que é um recado, eu vou dar um recadinho olhando para você nos seus olhos. O medo, ele vai se fazer presente desde o momento que você nasceu, até o momento que você deixar de estar aqui. Então, procure viver, aprender com ele, respeitar os seus limites, mas não permita que ele paralise você. A mudança da carreira, ela vem no tempo certo, no momento certo. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, isso não vai definir quem você é. O que define quem você é a forma como você faz aquilo que você escolhe e decide fazer. E para encerrar, a Ivonete pela Ivonete. Ousadia. Essa é a palavra. A minha palavra hoje é essa, ousadia. Nós precisamos ousar fazer diferente. Muito bem. Ivonete, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas contribuições. E eu deixo o nosso microfone aberto para fazer o convite, para falar do seu produto, da sua empresa, enfim. O microfone é seu. Eu quero que a minha voz chegue até cada uma das pessoas que estão buscando por uma oportunidade e essa oportunidade tá batendo na tua porta. Nada acontece nas nossas vidas por acaso, a pessoa que chega é a pessoa certa. Quando nós estamos preparados, essa mudança ela acontece. E eu espero que ela esteja chegando através aqui desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo. Esteja aberto, dê o teu sim, acredite que você está seguindo pelo caminho certo. Confie, siga em frente. E eu tô aqui para te dar a mão e não te deixar caminhar sozinho. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Os microfones aqui do podcast No Foco do Farol sempre estarão abertos. Assim que você precisar, estamos aqui para te receber. E para você, internauta, que vem nos acompanhando,
Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que esse momento é uma parceria entre o Jornal Gazeta. Se você deseja ampliar as suas divulgações, entre em contato com o comercial do Gazeta, seja parceiro dos podcasts da Folha Impressa online da nossa página. E também uma contribuição da Farol 14 Consultoria, um hub de soluções. Se você necessita de alguma solução inovadora, entre em contato com a Farol 14. Agradeço a todos a sua atenção e até o nosso próximo episódio. Um abraço e até lá.